Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV na cidade de Bauru. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora. Antes de eu apresentar para vocês a minha convidada super especial que eu tenho hoje aqui, que vai dar uma aula de finanças pra gente, mas também contar um pouquinho sobre a trajetória dela, o percurso dela até chegar aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o meu percurso, né? A minha vida. Eu, além de apresentadora desse podcast, a minha paixão é escrever. Eu sou escritora, já dei aula há muito tempo para crianças, então os principais livros que eu escrevo hoje em dia são para crianças, mas quero mostrar alguns dos meus trabalhos aqui para vocês. Meu primeiro trabalho como escritora foi esse livro aqui que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Eu escrevi esse livro para ajudar pessoas, principalmente mulheres que estão passando por depressão. Aqui eu falo sobre vários tipos de depressão, depressão na adolescência, depressão pós-parto, depressão na menopausa. Eu falo sobre vários tipos de depressão e também o que eu passei durante a minha vida na depressão e o que eu aprendi, né? As lições de vida que eu extraí da depressão. Tudo, claro, foi através de experiências que eu tive de fé mesmo com Deus. Eu digo aqui que Ele é que me ajudou a atravessar aqueles momentos difíceis que eu passei. Então aqui tem muitas lições de vida, muitos insights, mas também tem estudos a respeito da depressão. Não foi só algo que aconteceu comigo, mas também estudos para que você entenda o que você está passando. Então é um livro muito interessante e muito instrutivo também. E como pedagoga, tenho escrito alguns livros para ajudar crianças, principalmente crianças que estão na fase escolar. Esse livro aqui eu escrevi contando a história da minha filha quando ela tinha 9 anos, que ela não queria ir para a escola. E esse livro se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. E aqui eu conto como ela encontrou uma criança que não podia ir na escola porque tinha problemas de saúde. E essa criança deu uma lição de vida para minha filha. E a partir desse dia, ela mudou assim, o conceito dela de ir para a escola, de como é importante ter vida, ter saúde para poder ir para a escola todos os dias. Então é um livro muito instrutivo também. Escrevi esse livro aqui também para ajudar crianças na escola, a lagarta que sofria bullying na escola, porque hoje em dia, infelizmente, ainda tem crianças passando por bullying na escola. Nós, pais, pedagogos, professores, nós devemos combater o bullying, ajudar as crianças a não aceitarem o bullying e não fazerem bullying também. Então esse livro conta a história dessa lagartinha que se achava insignificante, que ela não era ninguém, mas ela aprendeu que até uma lagartinha, tem sim um desígnio, um motivo, uma razão para existir nesse planeta. Então é muito lindo esse livro. Também escrevi essa história aqui da minha gatinha, que é a minha gatinha Marie, que na verdade é a minha filha que conta essa história. Ela encontrou essa gatinha durante a pandemia, naquele momento difícil que nós passamos, que nós não podíamos sair de casa, as crianças não podiam ir para a escola, não podiam ter amigos. E a minha filha encontrou essa gatinha abandonada no lixo, levou ela para casa, nós cuidamos da gatinha, a gatinha está com a gente até hoje. Essa gatinha trouxe muito amor, muito companheirismo, muita amizade para minha filha e uma alegria para nossa casa. Então é um livro muito lindo também. Esse aqui foi meu último livro infantil lançado. Se Deus quiser, esse ano ainda quero lançar mais alguns livros infantis. Mas esse daqui do Pedro, Menino do Coração Nordestino, é uma história de um menino que mora aqui na cidade de Bauru. Ele é um menino bauruense que ama o Nordeste, tem uma cordelteca aqui na nossa cidade, com mais de 3 mil títulos de cordéis. A cordelteca recebe visitações das escolas. E aqui eu conto a história do Pedro, conto a história do Nordeste, do povo nordestino, dos cordéis. Então é um livro bem brasileiro. E meu último lançamento não é um livro apenas, é uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres, mulheres reais. Eu entrevistei essas 30 mulheres, mulheres que transformam, mulheres que tiveram suas vidas transformadas para ajudar a transformar outras vidas através da luta delas, das experiências de vida que elas tiveram. Então esse livro aqui conta mulheres que passaram por luto, passaram por tragédias, passaram por abusos, passaram por doenças, dificuldades terríveis na vida, mas elas aprenderam uma lição de vida com
com coragem, com resiliência, com fé. Então é um livro muito lindo e tem histórias aqui impactantes que merecem ser lidas, tá bom? Vou deixar aí na descrição desse vídeo todos os livros, como você pode adquiri-los, e você pode entrar em contato comigo também pelo meu Instagram, certo? Mas hoje aqui no Elas por Elas, nós estamos recebendo uma mulher que entende profundamente de números, ao contrário de mim, porque eu sou péssima nos números, eu amo as letras. Sim, muito bom. Eu amo as letras, os números não combinam comigo. Mas, acima de tudo, ela entende de pessoas e de sonhos, né? Isso que é importante. Ela é a Nina Ninin, é isso mesmo? Sim, Nina Ninin. Ela é planejadora financeira, especializada em ajudar pessoas físicas, autônomos, pequenos negócios, a estruturarem suas finanças de forma prática, realista, mas também eficiente. Nina já tem mais de 25 anos de experiência, gente, na área financeira e administrativa. Ela já atuou em diversas frentes, no ambiente familiar, no corporativo e também no empreendedorismo. Essa vivência plural deu a ela uma visão ampla sobre o que realmente funciona na hora de organizar, proteger e fazer o dinheiro, o dinheiro crescer, né? Especialmente quando a renda é variável, como uma pessoa autônoma, por exemplo, né? Então, hoje, a Nina, através da sua consultoria especializada e personalizada, ela ajuda clientes a transformarem o caos financeiro em clareza. Todo mundo passa por isso, né? E também ela ajuda as pessoas a trocarem a insegurança pela estabilidade e a construírem um plano sólido para o futuro sem abrir mão de viver bem no presente. Então, a Nina, ela acredita que a educação financeira não é um luxo. Ela é uma ferramenta de liberdade. E ela está aqui hoje para mostrar para a gente que é possível ter um equilíbrio, mesmo sendo um autônomo, desde que você aprenda a jogar o jogo do dinheiro com estratégia e disciplina. Vamos saber tudo sobre isso hoje. Sim. Então, seja muito bem-vinda, Nina, ao nosso podcast. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Agradeço o convite. E vir aqui ensinar um pouquinho para a gente, porque todos nós precisamos aí de uma aula financeira, viu? Eu agradeço o convite e também a oportunidade de falar sobre dinheiro. Com certeza, muito importante. Porque não é trivial falarmos sobre dinheiro, né? A gente... Deveria ser. Deveria, principalmente em casa. Exatamente. Porque a gente cresce e se forma, né? A gente vê... Eu tenho vários clientes, por exemplo, que estão em início de carreira, ali com seus 30, 35 anos, que fizeram boas faculdades, que são ótimas profissionais, mas que falta um pouco essa visão de negócio. Na escola. Não aprendi isso na escola, nem na graduação e nem na pós-graduação. É verdade. Porque eu tenho também, por exemplo, marido de clientes que fazem pós-graduação e que ainda tem essa dificuldade em colocar em prática o negócio. Exatamente. Então, ok, eu sou um ótimo dentista, um ótimo fotógrafo, um médico, enfim, uma fisioterapeuta, tenho essa formação, mas falta essa visão, essa noção clara de como colocar em prática uma carreira. Concordo, né? Porque esse profissional... ele vai fazer a gestão desse negócio e precisa entender se esse negócio, por exemplo, quanto eu vou cobrar por isso, Exatamente. Qual o valor da minha hora, quais os custos que eu tenho do negócio, enfim. Antes de montar um negócio, o que eu preciso ter minimamente de conhecimento para fazer uma gestão. Exatamente. Né? E antes disso, um passo antes também, a gente precisa conhecer as nossas finanças pessoais. Sim. Porque para esse negócio dar certo, então, ok, sou ali uma psicóloga. Para esse negócio dar certo, eu preciso entender quem sou eu, pessoa física, Sim, quanto que a pessoa jurídica precisa faturar para pagar um salário para a pessoa física, para pagar férias dessa pessoa, porque a gente sabe que... Então, o autônomo fala, então, quando que eu vou tirar férias? Quando que eu vou aposentar? Então, é possível a gente pensar nisso, mas com minimamente
um plano. Verdade, Nina. Né? Porque se a gente for viver o dia a dia, vou atendendo, vou faturando, vou fazendo e vou usando dinheiro, planejamento, sem né? qualquer conhecimento sobre os números, fica difícil. Quando chega, por exemplo, meus clientes agora, já estou trabalhando com eles, janeiro, fevereiro, porque vamos imaginar que 20 de dezembro a gente entra numa outra... num outro momento, sim, onde nós vamos pensar em férias, em as viagens final de ano e ali os encontros com amigos, sim, as confraternizações, encontro com família. A gente meio que desacelera nesse período. Verdade. Porém, em janeiro a gente chega com tudo. Com tudo. Então já está pensando agora em janeiro. Exato. Olha, porque janeiro a gente pensa, daqui para frente, a gente, para quem tem filhos, sabe, por exemplo, tá filho em idade escolar, sabe? Nós vamos ter aí as matrículas, os gastos vêm. Então, nós vamos ter as matrículas, no final de ano tem tudo isso que nós falamos, sim, das viagens, férias, tudo mais. Janeiro a gente chega com compra de material, uniforme escolar, os impostos, a gente já tem o IPVA na segunda quinzena de janeiro, nós vamos ter o IPTU. Nossa. Então, assim, é pensar que o caos chega, mas a gente sabe que ele chega. Então tem que se preparar. Tem que preparar agora. Verdade. É como aquela pessoa que vai se preparar para o projeto verão. Está começando agora, aquela dieta, atividade física para chegar bem lá no final do ano. É a mesma coisa. A gente precisa construir agora como que nós queremos chegar lá dia 25 de janeiro para pagar a primeira parcela do IPVA. E a gente precisa, assim, pensar que é uma oportunidade a gente fazer essa reserva e pagar essas coisas à vista e aproveitar o desconto. Sim, principalmente o IPTU, os impostos de uma forma geral, fazer boas negociações na compra de material, mesmo no colégio, muitos colégios aceitam negociações, pagar parcelas antecipadas. Então, quando a gente fala em gestão financeira, a gente precisa pensar que as despesas nós temos, elas já são certas. Sim. O que nós precisamos é ter clareza do que são essas despesas e como que nós vamos fazer essa gestão. A gente precisava ter aula de educação financeira na escola. Na escola. Sabe, lá desde o quinto ano. Exatamente. A gente precisava, só que assim, nós não temos. Está começando esse movimento, que legal, é ótimo. Mas também, assim, não adianta a gente, nós pais, nós como pessoas, delegarmos isso e deixar só para a responsabilidade do colégio, da igreja, do governo. Sim. O que cada um de nós podemos fazer para começar a ter uma visão sobre finanças pessoais, para começar minimamente uma organização, entender quais são os números. O quanto eu preciso, por exemplo, para passar o meu mês, o quanto eu preciso para os meus projetos de curto, médio e longo prazo e principalmente a independência financeira. Verdade. Que isso é a parte mais difícil. Sim. É difícil, mas precisamos pensar nela. E o quanto antes pensar nisso, melhor, porque nós temos o longo prazo para trabalhar ao nosso favor, né? Então, quanto mais tempo eu tenho para acumular o valor da independência financeira, mais eu tenho os juros compostos trabalhando ao meu favor e menor serão as parcelas para acumular. Verdade. Então, a gente precisa ter o quê? Uma planilha? Olha, eu digo que pessoas que não gostam de planilha, não vamos falar em planilha. Porque muita gente não gosta não sabe mexer. E não é algo comum as pessoas mexerem. Você mesmo falou, os números são difíceis para mim. E não é só para você, porque os números, as planilhas, existem pessoas que nem gostam de ver. Então, a gente precisa facilitar para que essas pessoas queiram ver. Então, a metodologia para a gente implantar minimamente uma organização, um planejamento financeiro,
ela é personalizada, vai depender do perfil dessa pessoa. Legal. Se é um jovem que gosta mais de um aplicativo, vamos colocar. Se é uma pessoa que já, olha, eu gosto do papel, vamos fazer no papel. Entendi. Vamos fazer na planilha. E a gente busca, eu gosto de buscar sempre uma metodologia que facilite a vida dessa pessoa, desse empreendedor, dessa empreendedora, para que ela queira fazer, pelo menos olhar para isso umas 3 vezes na semana. Entendi. Então, você senta com a pessoa, conversa com ela para entender o quanto ela ganha, quanto ela gasta e saber qual que é como se diz, o dia a dia dela, né? Porque quando você senta, especialmente com os empreendedoras, você pergunta qual que é o seu faturamento. Como é muito variável, não conhece o número. Por exemplo. Exato. Então, porque são 2 coisas diferentes, quanto que eu faturo e quanto de fato entra no meu caixa. Sim. Porque se eu sou uma arquiteta, por exemplo, monto um projeto que, sei lá, de 8, 10 mil reais, mas isso vai ser parcelado, então quantos projetos eu tenho que ter no mês para poder fechar minha conta do escritório e da pessoa física? Sim. E isso para outros também. Um advogado que geralmente são valores maiores e parcela. Um dentista que tem os procedimentos, enfim, para a maioria dos profissionais, né? Aí a forma de fazer também desse empreendedor, o que é melhor? Eu vender pacote, vender por hora, vender mensalidade, e isso tudo a gente monta uma estrutura como pensar em ter mais real possível de conhecer esse faturamento desse empreendedor, né? Porque que a gente precisa aí conhecer esses números. Tá, o que eu faço? Então as pessoas falam assim, Nina, eu vou anotar tudo? Que é a maior dúvida que as pessoas têm. Precisa anotar tudo que eu gasto? E é chato. É chato. Tudo, né, que você comprar, as pessoas não vão anotar. Não vão, né? Então, existem algumas formas mais simples de fazer. Entendi. Porque se eu tiver que ficar anotando, é importante anotar o cafezinho, Tem gente que anota. aquele docinho, tudo. É importante. Mas existe uma forma de fazer. Porque esses valores pequenos que se perdem no meio do orçamento, eles podem ser, vamos dizer que eles sejam entre 100 e 150 reais no mês. Tá. Será que eu posso direcionar isso para começar uma independência financeira, aplicar no título do Tesouro? É um valor interessante. Então, conhecer os números é importante. Mas o que eu faço com esses números que vai fazer a diferença no crescimento de patrimônio. É verdade, Nina. Né? É verdade. Então, assim, algumas formas que eu gosto. Pensar numa estruturação bancária, vou dar uma dica aqui prática e que é interessante, que funciona. Então, como que funciona a estruturação bancária para aquela pessoa que não quer ficar anotando as pequenas... então, valores menores de 50 reais eu não quero anotar. Então, o que a gente faz? Você define, quanto que eu vou usar por semana dessa despesa variável. Então, vamos imaginar, eu vou separar 150 reais por semana. Joga numa conta lá, tem tanta conta digital, banco bom que funciona, então joga 150 por semana nessa conta. É só isso que eu vou gastar na semana. É isso que eu vou gastar na semana. Aí você avalia como que foi esse cafezinho, cafezinho, sorvetinho, um mimo pro filho, um sorvetinho, tudo que a gente vai passando na rua e vê um negocinho e tal. E aí você define, então esse é o valor que eu vou deixar para usar para as coisas que eu não vou marcar. No final do mês eu sei quanto foi, sem ter que anotar nada. Verdade. Isso é uma forma bem prática e usar uma conta, eu gosto bastante desse modelo. Uma conta virtual, né? Uma conta virtual para esses variáveis pequenos, e a pessoa vai definir o valor, até 50 reais eu não quero, até 30 reais, enfim. Porque tem contas pequenas, 18 reais, 12 reais, que ficar anotando isso, nem vale a pena o custo da nossa hora. É verdade. Então, a gente precisa facilitar isso. E quando eu tenho as contas fixas maiores, aí sim... eu vou pensar uma conta, então eu dividi aqui em contas fixas, que posso usar uma conta de um banco que eu já tenho costume, vou pagar ali o meu mês e essas contas variáveis vou transferir o valor para essa outra conta.
E sem contar que a gente precisa separar o dinheirinho para guardar todo mês, né? Guardar todo mês, porque nós temos várias coisas para pensar aqui. A gente precisa pensar nos nossos projetos, que não são poucos. A gente quer trocar o carro, quer fazer procedimento, quer viajar, quer decorar a casa, quer, enfim. Só que é possível fazer tudo isso? É possível planejando. Se a gente deixar tudo isso embolado, você fala assim, não consigo fazer nada. É verdade. A gente não tem aquela sensação, às vezes a pessoa fala assim, Nina, olha, eu ganho dinheiro e não realizo projetos, não vejo. Ele some. Exatamente. Então, ter um pouco dessa noção, por isso que é importante anotar. Mas tem que ser... daí seriam os 3 potes que você fala? Olha, eu colocaria um quarto pote, que é a independência financeira. Tá. Que hoje, assim, nossa população está envelhecendo mais, está, né, ficando pessoas mais velhas, vivendo mais. Então, a gente não pode negligenciar essa informação. Então, vamos lá. Se eu estou ali fazendo alguma reserva futura, primeira pergunta que eu faço, quanto você precisa para a sua independência financeira? Né? Um cidadão americano, ele já nasce sabendo esse número e a família já começa fazendo essa reserva. É verdade. Aqui nós não temos esse costume. Não temos, mas a gente pode começar a pensar. Sim. Vamos imaginar um empreendedor que tem um faturamento aí de 10 mil e que recolhe um salário mínimo todo mês para a aposentadoria. Sim. Ele tem um gap enorme de em torno de R$ 8.500 que ele vai precisar acumular paralelo a esse recolhimento do INSS, Previdência Social. Outra coisa que eu gosto é ter parceiros para fazer o cálculo da Previdência Social. Quanto que, de fato, o cálculo da aposentadoria. Quanto que essa pessoa precisa aportar por mês para essa independência financeira. Por que eu gosto desse profissional que vai fazer esse cálculo? Um contador, por exemplo? Um contador, algo especialista em previdência, né? Por quê? Porque a pessoa tem a falsa sensação de que assim, vou pagar pouco e vou seguir a vida aí, só que ela não faz a reserva. Sim. Ela pega esse valor que seria de aportar na previdência, seja na previdência social, uma previdência privada, um outro ativo financeiro qualquer de longo prazo, mas a previdência social ela tem aquela obrigação todos os meses. Sim. A partir do momento que ela faz opção em recolher sobre o mínimo, esse de valor que sobra no caixa, muitas pessoas não aportam para o futuro e coloca isso no orçamento mensal e vai usando isso como para pagar as contas diárias. E isso é um risco enorme. Entendi. Lá no futuro, né? No futuro e também se acontece alguma coisa com esse empreendedor, que ele precisa ficar um período afastado. Sim, uma cirurgia, alguma coisa assim. Qualquer coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, mas que a gente vai viver na vida todos os dias sem pensar nisso. E a hora que acontece, aí é tarde demais. Então, que nós podemos pensar aqui? Algumas coisas para trazer segurança, alguns instrumentos para trazer segurança para esse empreendedor. Entender qual que é o valor que ele recolhe de previdência social, entender se tem uma reserva, se acontecer alguma coisa com ele, qual que é o tempo que ele tem de reserva, se caso precisar ficar afastado. Sim, sim. E se ele não tem nem reserva e o recolhimento da previdência está aquém do valor que ele precisa mínimo, por mês, nós temos que pensar talvez no seguro. O seguro de vida é para todo mundo? Não é para todo mundo, mas é para a maioria das pessoas. Entendi. É para sempre? Não é para sempre, mas a gente precisa avaliar esse momento de ter um seguro. Sim, sim. Né? Eu tenho ali algumas clientes que contrataram seguro recentemente, que inclusive existe agora um seguro, nem preciso falar aqui qual que é a seguradora, não é o meu papel, mas que as pessoas precisam saber que existe um seguro hoje que para a pessoa que não tem um plano de saúde, tem um seguro que ele oferece uma assistência saúde remota. Olha só.
onde se essa pessoa hoje não tem um plano, ao invés dela ir para o SUS, ela pode acionar esse seguro e fazer uma teleconsulta, por exemplo. Agendando no aplicativo. Não precisa ser num acidente, não, uma consulta normal. Dor de cabeça, um mal-estar, alguma coisa. O seguro já oferece isso. E seguros com os valores bons também. A gente, assim, eu gosto de fazer mensais ali, com 150, 180 mensal, consegue bastante coisa, assim, estar protegido de muitas coisas. Então, é importante avaliar isso, eu também gosto de avaliar. Gosto de avaliar nos meus atendimentos também, faz sentido avaliar carteira de investimentos, se a pessoa tem. Isso é legal. Ninguém sabe sobre isso. Não sabe. A gente depende de outras pessoas para fazer isso e a gente precisa entender quem são os profissionais que vão nos atender com tudo isso, do investimento, com todos os produtos financeiros, sejam eles consórcios, seguro, previdência privada, tá? Eu tenho, por exemplo, cliente que eu gosto de trazer na prática mesmo que acontece. Eu tenho uma cliente que é viúva e que ela aportava na previdência privada para os filhos. Certo. Um valor ali por mês. Então, a gente tem que pensar que a previdência privada, ela é boa ou não é? Depende para quem. Sim. No caso dessa cliente, não fazia sentido continuar com a previdência privada aportando para os filhos, e sim para ela, e deixando os filhos como beneficiários. E há anos ela estava com essa previdência privada. Olha só. E assim, vamos pensar, o profissional que está atendendo, qual foi a orientação que passou? Então, a gente precisa, porque assim, quando a gente chega para falar de previdência privada, que nós vamos falar, eu vou escolher PGBL, VGBL, progressivo ou regressivo, a pessoa fica com um ponto de interrogação enorme. Então, se eu não tiver uma pessoa em quem eu confio para de fato falar, olha, isso é bom, aquilo não é. Principalmente uma pessoa mais idosa, né? Ai, todas as idades. É um tema complicado. É um tema complicado, é verdade. É complicado. Porque tenho uma cliente jovem que estava com previdência, rendendo ali 70% do CDI. Olha só. Sendo que hoje a gente está com uma taxa de juros 100, altíssima. 120, né? E aí nós fizemos a portabilidade e ela fala assim, Nina, quando eu contratei, eu fui num vídeo do YouTube, que é o que a gente faz. A gente busca muita referência nas redes sociais. Verdade. E eu acho isso bom, mas a gente precisa ir um pouco além. A gente precisa saber que existem os produtos financeiros. Sim. Mas eu preciso saber qual que é o melhor para mim, para construção de patrimônio, para segurança, para preservação de renda. E então fica difícil a gente chegar num vídeo do YouTube, num influencer. Tomar aquilo como base. Exatamente. Né? Então a gente ali no meu papel é fazer esses ajustes. Muitas coisas. Que bom. Tá? Nina, antes de eu fazer uma outra pergunta para você sobre investimentos, vamos voltar lá atrás, então. Vamos voltar lá, porque as mulheres estão assistindo a gente aí, estão falando, nossa, mas quem que é a Nina, né? Como que você chegou até aqui? Você sempre gostou de números? Você sempre soube que era com isso que você queria trabalhar, né? Sua vida inteira? Então, eu quero que você volte lá atrás, conta pra gente como que você começou tudo. E também eu fiquei sabendo aí sobre a fazenda de café do seu pai, que acho que foi aí que começou tudo, né? História, então, conta pra gente essa história, Nina. Vamos lá. Bom, quem me conhece sabe, eu sou apaixonada por café. Minha vida é fazer café, eu adoro, assim, onde eu vou. E a minha mãe sempre fala, deixa que a Nina faz o café que fica muito bom. E eu gosto mesmo, mas é porque eu aprendi isso desde muito pequena, né? Então, vamos lá. Eu sou de uma família numerosa, eu sou nascida em Garça, e a minha família ainda tem algumas pessoas lá, outras pessoas já saíram de lá, e eu sou a caçula de 9 filhos. Ai, que gostoso! Então, nós morávamos numa casa com 11 pessoas. Uau. Então, aí já mostra um pouco desse desafio que era viver, né? Você viver numa casa com 11 pessoas, os custos, né? Lógico, eram outros tempos, a gente vivia de uma forma mais simples e tudo mais,
mas ainda assim Difícil. É difícil. Então eu aprendi muito do que eu aplico para meu trabalho, eu aprendi com os meus pais. Olha só que né? bom. Por conta assim de que meu pai, isso também é a história da família dele, também eu gosto de trazer, porque eu fico pensando, se o meu pai tivesse tido a oportunidade, por exemplo, de estudar, o que ele teria feito de diferente, eu também talvez não tivesse onde eu estou hoje. Sim. Então, o momento, as circunstâncias nos levam a ser quem somos. Verdade, elas nos moldam. Exatamente. Então, o meu pai também de uma família numerosa, de 9 filhos, pai e mãe, só que o pai dele, aos 33 anos, faleceu de tétano. Né? Naquela época não tinha recurso, não tinha vacina, então o meu pai, ali com 11, 12 anos, e junto, um dos mais velhos, né? Teve que trabalhar porque não tinha qualquer reserva. Né? Então, e não era comum ter, não, né? Então tinha ali um sítio, era tudo mais fácil, a vida. Então ele pegou e junto com os irmãos foram trabalhar e trazer comida para a mesa. Sim. Então qual foi a opção que ele teve? Parar de estudar, que estudou até acho que, sei lá, 3º ano, que seria hoje equivalente ao 4º ano do Fundamental 1. Isso. Então não teve a chance de estudar. A oportunidade que ele teve foi fazer o que sabia fazer, pegar a enxada e trabalhar na roça. Plantar café. Exatamente. E eles já vinham ali, plantavam um pouco de café, tudo. Então, desde muito cedo, ele começou com essa história do café e ele cresceu bastante com o café. Ele tinha um perfil empreendedor, que eu fui, inclusive, assim, eu vivi... Assim, 33 anos com meu pai, né, ali durante o período que eu vivi com ele, que eu morei em Garça, mas eu fui entender o perfil do meu pai, que o empreendedor que era, quando eu fui fazer o Empretec em 2018, Olha que só. A gente estudando o perfil do empreendedor, era muito do que eu via meu pai fazendo. Ele tinha uma nato, né? tinha uma cadernetinha assim, as pessoas que me conhecem, que sabem da história da minha família vai lembrar, ele tinha uma cadernetinha assim, ele anotava tudo que ele ia fazer, ele tinha muito essa visão assim, se eu investir aqui nessa terra e plantar e tal, quanto que eu posso fazer de dinheiro. Então tinha muito essa visão. Mas uma visão bastante intuitiva. Isso. Né? Faltava um pouco aquela questão um pouco mais assim de projeção, de números, isso não tinha muito. E os meus irmãos também, que foram trabalhar com meu pai na lavoura de café, também, assim, olha, excelentes, super eficientes no que fazem. Eu tenho 2 irmãos que ainda produzem café, meu pai já fazia isso, e os meus irmãos começaram muito cedo também, muito cedo. Assim, se eu disser que com, sei lá, 10, 12 anos, os meus irmãos já trabalhavam. Hoje eles têm ali seus 60 anos, então também já estão nessa jornada há muito tempo. E o que faltava era um pouco a parte de gestão. Sim. Muito complicada a parte de gestão, do tipo... de organização desde... Sem estudos, né? Ele não tinha como. Foi fazendo e estava dando certo, e aqueles tempos eram mais fáceis, né? Daí, no momento que eu comecei a assumir um pouco mais as coisas ali no escritório, eu já via muito em casa, assim, a gente já ajudava também na parte de escritório, fazer algumas contas, pagar contas. Sempre nós participamos muito ativamente, eu e meus irmãos, dos trabalhos. E também, assim, mais da parte ali... financeira. Administrativa e financeira, os meus irmãos mais na parte da cultura. O braçal. Exato. Bem braçal. Era bem difícil, não é uma coisa fácil, não. Imagino. E foi aí que você descobriu, então, essa paixão eu sua? gostava muito de fazer isso, e até que eu falei assim, bom, é uma oportunidade, é uma coisa que eu gosto. E aí, como eu já morava em Garça, fiz a faculdade de administração em Marília, já trabalhava com eles durante o dia em Garça. E aí, uma trajetória que por todos os lugares onde eu passei, hoje eu aplico no meu trabalho. Sim. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar ali, com esses empreendedores, a gente organizar essa gestão. Na época, informatizamos bastante já a parte de
de folha de pagamento, de controles bancários, de contas, enfim. Depois eu tive a oportunidade o estágio eu fiz na Secretaria da Fazenda em Marília. Legal. Então, de novo, estava ali. Aí eu fiquei com eles até 2002, quando eu me casei, mudei para Bauru. E aqui eu tive uma baita oportunidade também, que eu trabalhei numa empresa de grande porte que tinha em Bauru, que era uma SA, que fazia tanque e resfriador para leite. Olha só, e que também trabalhava com o produtor rural, que na época eu fazia análise de crédito para liberação do financiamento pelo BNDES. Então eu analisava muito a história, a vida e o dia a dia e a capacidade de pagamento desses produtores rurais. Então, e daí nessa empresa eu passei por diversas áreas também. Eu fui supervisora do administrativo e financeiro, tive muita experiência ali. Ali um pouco mais com essa parte mais corporativa, mais de metodologia, de dividir o trabalho com outras pessoas, de fazer gestão ali de uma empresa que faturava lá em 2003, já faturava lá 4, 5 milhões. Uau. Então, foi um outro degrau que eu subi e que era um trabalho bem intenso, era uma jornada de 9, 10 horas por dia, mas que assim, para mim era gostoso. Uma realização. Quem me conhece também sabe, eu adorava aquele lugar. Então, tudo isso daí você acumulou esses 25 anos de experiência. Exatamente. Eu fiquei nessa empresa até 2011, mais ou menos. Foi quando uma colega, uma amiga, vou falar o nome dela aqui. Pode falar. A Juliana Chave. Pra ela. Obrigada, Ju, pela oportunidade, que ali deu uma virada, assim, Olha porque só. foi quando eu saí do CLT e fui pro autônomo. Pra ser autônomo. E assim, o meu primeiro salário como corretora, meu primeiro salário foi muito bom. Aí eu fiz umas contas, eu falei assim, eu não vou querer continuar nessa jornada, não vou. E aí continuei, fiquei um pouco tempo como corretora. Porque aí eu tive oportunidade também, eu conheci uma cliente, eu tive uma cliente na imobiliária, que depois nós nos tornamos grandes amigas, e que ela me convidou para abrir uma empresa de locação de material para festas. Olha só, outro ramo também. Mas aí foi um pouco mais essa jornada empreendedora, para entender como vender. Porque até chegar ali na parte de corretora, eu nunca tinha vendido nada. Sim. E o vender também é um desafio enorme do empreendedor. Com certeza. Mas ok, fui lá e vendi, tive minha passagem por ali. Aí com a empresa de festa você também aprende vender, fazer gestão, cuidar dos números, precificar, estruturar modelo de negócio, como fazer a gestão, o que nós vamos entregar. E veio um pouco mais essa parte assim do empreendedorismo mesmo. Como empreender, o que vender, qual o público, o preço, e o custo, como comprar bem, enfim. Então veio essa outra, tive mais essa experiência. Sim. E hoje você está fazendo o quê, por exemplo? Exatamente. Aí foi em 2022, que aí vem a parte da transição, que também eu convido aí as pessoas com 50 a mais, que hoje eu estou com 54 anos, e eu fiz uma transição aos 52 anos. Transição de carreira. Exatamente. E a gente tem que acreditar nisso, né? Verdade. E falar, poxa vida, se nós estamos alongando a vida, vamos dizer que nós vamos viver até 80, 90. Sim. Com 50 tem mais 30. Ou seja, vamos criar coragem e começar algo novo. É verdade. Não estou bem onde eu estou? Vamos pensar, transitar de carreira. Tem um sonho? Vamos correr atrás. Porque ali no pós-pandemia 2021, 2022, eu comecei a refletir. Pensei, eu gostaria muito de trabalhar, de voltar a atuar na área de finanças, né? Mas pensei, não gostaria de voltar numa empresa, no corporativo. Ok, o que fazer? Aí foi a virada de chave. Entendi. Porque eu pensei assim, gostaria de aplicar todo esse conhecimento, mas como aplicar isso? Eu não tinha
essa noção Sim, de que como fazer. Ser um planejador financeiro, coisas que eu já fazia, eu poderia ser Sim. uma planejadora financeira, ajudar outras pessoas na parte que elas têm dificuldade. Mas aí foi quando eu tenho uma sobrinha que foi fazer residência médica fora do país. E quando ela veio despedir da família aqui no interior, ela falou, então eu contratei um planejador financeiro que me ajudou. Nossa, foi o pulo do gato. Eu falei assim, poxa vida, como assim um planejador financeiro? Isso, né? Que eu nem imaginava que e existia. também muitas pessoas não sabem que existe Verdade. essa profissão, Verdade. que é muito nova Sim, aqui no sim, Brasil, sim. porque era uma profissão assim voltada para as grandes fortunas, para os single family office, Só para ricos que tinham Sim, planejadores e hoje financeiros, não, né? hoje assim tá mais acessível para todas as pessoas. O micro, né? Isso, e aí quando ela falou isso, eu fui pesquisar sobre a profissão. Falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Legal. É muito do que eu aprendi nessa vida toda. Aí que eu pensei, agora eu preciso buscar a metodologia. Sim. Como aplicar isso para todo esse conhecimento, essa vivência, aplicar para as pessoas e para as famílias. Dar cursos, né? Eu pensei, pessoas. como que eu posso ajudar? Eu fui buscar essa metodologia, eu fiz uma formação numa grande escola de São Paulo, e lá em final de 2022, comecei a atuar, desde que eu já comecei a fazer a formação, Legal. já atuava. E o ano passado eu fiz uma segunda formação, também numa escola de referência, que os professores são de Brasília, que inclusive eu vou para um encontro com eles lá agora em agosto, até para a gente estar mais próximo desses profissionais. Eu tenho, assim, grupos de WhatsApp que a gente conversa com profissionais de todo o país. Então, é muito bom, assim, algo que foi transformador e que hoje eu consigo ajudar as pessoas a organizarem melhor e tornar a jornada mais leve. Sim. Porque, assim, o empreendedor, ele faz dinheiro. Ele faz dinheiro. A pessoa empreendedora, ela tem já esse espírito e vai atrás e vende, faz, e estuda e organiza naquilo que ela está fazendo. Então, ter esse apoio, por quê? Porque o dinheiro não é sobre só ganhar. Sim, sim. É sobre o que nós fazemos com ele. Administrar e usá-lo, né? Então, fazer boas escolhas. Verdade, com coisas que fazem mais sentido para a nossa vida. Verdade. Porque se a gente não olha para isso, a gente passa assim, ganho, gasto, perde sentido. Sim, sim. Você só vai sobrevivendo. A impressão que a gente tem é que não realiza os objetivos. E quando eu coloco isso num plano, por qualquer que seja ele, por exemplo, vamos dizer um cliente endividado. Sim. Vamos falar que hoje também é uma realidade. É verdade. Então, um cliente endividado, que temos que buscar uma estratégia para pagamento dessa dívida. Porque as pessoas acham que fica escravo disso. Tomando mais crédito vai pagar a dívida, e não vai. Então, existem estratégias para isso. Sim, então, quando eu falo do endividado, que a gente faz também aquela projeção do que tem para pagar, o que já pagou, também é uma realização. Verdade. Porque ok que num determinado momento precisou tomar um crédito e acabou se perdendo, acontece com a maioria das pessoas. E aí, quando eu tenho, quando eu olho ali, o que eu já paguei, né, me dá um certo alívio e pensar que eu estou caminhando para algo, para uma vida diferente. Então, assim, eu digo que o planejamento financeiro, ele é um divisor de águas. Com certeza, Nina. Então, hoje, como que as pessoas fazem para te encontrar e para terem essa ajuda financeira? Acho que é uma forma mais fácil hoje, Instagram, Nina Ninin. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo. Tem sobrenome italiano? É que assim também, sobre o meu nome, vamos lá. É Nina mesmo? Não é. Meu nome é Vera Nice. Olha só. Por que Nina? Porque por conta desses 8 irmãos, eles queriam opinar. Quando eu nasci, queriam opinar o nome.
E ficava, uns cria Vera Tunice, outros Vera Tunice, e Juntou tudo. até resolver isso, todo mundo ficava. Bom, a menina. Aí ficou Nina, então Veranice é quase um CNPJ. Olha só. E aí fala, nossa, mas Nina, Nininho. Sim. Ficou lindo, ficou lindo. Então... O meu esposo me chama de Nina. Ah, que bacana. Ninguém sabe disso, mas meu esposo me chama de Nina porque ele me conheceu, eu só tinha 17 anos, né? Então eu era uma menina. Sim. Então ele me chamava de menina, né? Menina, daqui a pouco ele ficou me chamando de Nina e até hoje. Eu gosto bastante. Ele me chama disso. Tanto que tem uma história, uma vez a minha mãe ligou na minha casa e uma funcionária atendeu. E minha mãe, de onde está falando? A mulher da casa da Dona Vera. Minha mãe desligou e falou, desculpa, foi engano. Foi engano. Olha, minha mãe se chama Vera. E uma das irmãs dela é Nice. Ah lá. E deve ter mais ou menos a minha idade, não, talvez. Elas são mais velhas. Então, minha tia está na faixa aí de quase 70 anos e a minha mãe nos 70 porque eram nomes mais comuns, eram nomes né? mais comuns. Mas são 2 nomes fortes, né? É Veranice. É verdadeira vitória. Exatamente. O significado. Olha que lindo, né? É muito bom. Muito legal. Nós vamos deixar então aí na descrição o seu Instagram, como as pessoas te encontrarem. E se as pessoas precisarem saber também a respeito de investimentos, você também dá esse suporte, porque hoje em dia as pessoas ficam assim, investimento, mas vou investir aonde? Exatamente, é muito difícil. Né? Como que eu entro no investimento? Através do banco? Como que é esse negócio de Tesouro Nacional? Então, a gente não sabe. Os mais jovens hoje em dia estão entendendo um pouco mais. Um pouco mais. Porque eles buscam esse conhecimento. Isso. Mas a nossa faixa etária para frente não sabe muito sobre isso. É que quando você abre um aplicativo para escolher um investimento... Tem muitos. É muita coisa. Qual você vai escolher? Então, primeiro eu preciso saber qual que é o meu objetivo com o dinheiro. Os investimentos, é um segundo passo. Sim. Então, primeiro eu preciso se organizar. Exatamente entender, então vai ser um aporte de um valor maior, eu vou aportar mensal, e cada produto financeiro tem um objetivo. Sim. Então, entender tudo isso, às vezes pode ficar um pouco difícil para a pessoa que a gente gosta, né, de uma ajuda assim quando a gente não tem tanta clareza. Eu mesma, para fazer algumas coisas na minha vida financeira, às vezes eu consulto um colega planejador, tem ali as pessoas que a gente conversa. Enfim, é importante. Cada um do seu quadrado, vamos Exatamente, dizer assim, né? bem isso. Cada um tem a experiência, o know-how para poder te ensinar isso, né? Então, muito bom. Perfeito. Nina, antes da gente encerrar, nós já estamos chegando ao final. Olha só. Passa rápido. Passa muito rápido. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para as mulheres que estão nos assistindo, que são autônomas, estão precisando aí, né, desse suporte, dar um primeiro passo para de repente mudar de carreira, ou para mudar de vida aí financeiramente, estão tudo endividada, não sabe o que fazer. Então, eu quero um conselho aí que você dê para as mulheres que estão nos assistindo, além de te procurarem, claro, né, para ter essa ajuda, o que elas devem fazer, Nina? Olha, a primeira coisa, começar. De onde quer que estejam. O primeiro passo. Seja qual a sua idade, qual o seu segmento. Comece a desenhar os primeiros números. Pega por curiosidade. Uma curiosidade, assim, que eu vejo muito nos meus atendimentos. A pessoa fala assim, não quero nem ver a fatura do meu cartão de crédito. Veja a fatura do seu cartão de crédito. Conferir tudo, né? Veja como estão os parcelamentos desse cartão. O que eu tenho, por exemplo, né? Nós já estamos na metade de agosto, correndo aí para o final de ano. Começa a olhar a fatura do cartão, começa a escrever, quanto que é o meu faturamento da semana, da quinzena, do mês. Começa anotando algumas coisas, porque no primeiro momento a gente precisa, o que eu gosto de chamar de mapa. Certo. Então, é como quando a gente vai no médico, ele pede o exame de sangue para poder mapear, entender quais são os sintomas, qual o tratamento que ele vai te indicar. É a mesma coisa. E o nosso mapa, nós mesmos que podemos começar fazendo. Então, anota. Não quero fazer em planilha? Pega um papel, uma agenda, qualquer coisa. Começa a anotar, por exemplo, pega o último mês que passou aqui, julho também é um mês atípico, de férias, tudo. Mas vamos pensar, pega o último mês, porque também aquela coisa assim, se a gente deixar muito tempo para anotar,
Nós não vamos ficar na fatura, aqui será que era um nome, né? Porque hoje vem todos os nomes. Restaurante, exatamente. Não veio o nome fantasia, então a gente não vai lembrar. Você nem sabe onde então, você foi. Quero começar com agosto, pega aqui, ó, senta aí final de semana, vou anotar quais foram os meus gastos de agosto para eu começar a mapear. O que eu preciso, por exemplo, para pagar o meu mês. Sim. Então, se o meu mês fixo custa 4.000 e eu sou um empreendedor e daí eu tenho também as despesas do negócio, eu preciso começar a entender quanto custa, quais os fixos do meu negócio. O que eu pago ali? Eu pago algum aplicativo que me ajuda em rede social, eu pago rede social, eu pago um mídia. Então, fazer um levantamento primeiro dos custos do negócio. Sim. Né? Feito isso, faça um levantamento dos custos da pessoa física. Aqui nós já temos qual é o mínimo que você precisa faturar. Isso. Né? Aí começa por aí. Pensando ali no médio prazo, se eu não faturo esse custo mínimo todos os meses, começar a fazer um plano, quanto que eu preciso faturar nos próximos 2, 3 meses para cobrir essa minha despesa principal. Isso. Porque aí nós temos que começar a pensar lá nos variáveis, para aí sim a gente olhar para os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo e independência financeira. Assim, eu digo, como começar tudo isso de uma vez? Anotando. Minimamente os seus gastos do mês, para a gente começar a mapear o quanto que você precisa guardar por mês para essa independência financeira. Tem que dar o primeiro passo. Pode falar assim, tá ruim, tô ruim das pernas e ficar do mesmo jeito. Porque assim, cedo ou tarde, nós vamos parar de trabalhar. É verdade. Nós vamos parar, porque chega um momento da nossa vida que, ou por opção, ou por falta de opção, nós vamos parar. Então, estar preparado para esse momento. É muito importante, né? É importante. E quanto mais cedo a gente olhar para isso, melhor. Então, começar a pensar, se planejar, né? Minimamente. Nina, e as pessoas podem então te procurar, você tem assim tipo um pacote para ajudá-las por mensal, para você dar essa consultoria? Eu gosto o primeiro atendimento eu faço junto com a pessoa esse mapa. Tá. Né? Esse primeiro atendimento ele não tem custo, a gente faz um mapa, para quê? Para a gente olhar qual caminho seguir. Certo. Né? Que nós vamos, quais as frentes que nós vamos pegar primeiro? É uma dívida, eu não estou aportando para a independência financeira, o meu negócio não está cobrindo as despesas da clínica, da minha clínica de fisioterapia, da minha clínica de psicologia, ou não está cobrindo nem os custos da minha pessoa física. Esse mapa. E a partir do mapa, essa primeira... Não tem como a gente sentar sem primeiro conhecer esses números para entender qual caminho nós vamos seguir. E a partir daí a gente monta um plano de trabalho e um valor que dá também... você acompanha essa pessoa por um período, ou se depois ela quiser... ela se estabilizar. Tem pessoas que estão comigo há mais de 2 anos que falam, olha, faz parte da minha vida. Que bom, Nina. Né? Então, você atende online também? Atendo, eu tenho cliente em Teresina, Piauí, eu tenho cliente em Curitiba. Bom saber disso, porque esse podcast aqui vai até para fora do país, viu, Nina? A gente quer seguir em frente. Com certeza, vai ajudar em dólar, em euros, né? Exatamente. Nina? Isso aí, que bom. Nina, foi muito gostosa a nossa conversa, né? Apesar de falarmos de números, né? Para muita gente isso é assustador, mas nós não podemos correr disso, né? Então, se a gente não entende nada de números, vamos procurar quem entende do assunto e pedir ajuda, né? Exatamente. Então, é muito importante, eu acho que esse papo que nós tivemos aqui é essencial para as mulheres que estão querendo empreender, que são empreendedoras ou que são donas de casa. Donas de casa querem transitar de carreira, sabem fazer alguma coisa. Meu Deus, eu poderia fazer alguma renda com isso. Vendendo brigadeiro, vendendo bolo, brigadeiro. Ou tá passando dificuldade financeira, com dívida e não sabe como sair da dívida. Né? Precisa de ajuda. Então, esse assunto é essencial. Educação financeira é muito importante. Eu sempre falo que eu queria muito ter aprendido educação financeira na minha adolescência. Os meus pais são muito bons
planejadores. Que bom. Mas ótimo. eu não sou assim, entendeu? Eles tentaram me ensinar, mas não faz Sim. parte de mim. Não, mas é comum. Você vê, não faz, meu pai e minha mãe, eles se planejam direitinho, eles têm o caderninho, Ai, que que eles anotam bonitinhos. tudo, Muito sabe? bom. Eles são advogados Ótimo. e eles fizeram curso de, para ser, como chama, como que fala a pessoa que ajuda na parte de números? Lá a gente até falou. Contador, isso. Sim, Eles fizeram ótimo. contabilidade, né? Sim, excelente. Então, eles entendem disso, mas eu não aprendi. Então, hoje eu sofro um pouquinho com essas planilhas. Sim, mas não é só você, não, muita gente, é comum. Então, a gente precisa de uma pessoa competente como você. Eu agradeço por você ter vindo aqui. Eu agradeço também a oportunidade. Dar essa aula pra gente, contar a sua vida aí, a trajetória linda que você teve aí na sua infância, com a sua família. Minha mãe também é de uma família, assim, de muitos irmãos, né? Ai, gostoso. Então, é muito gostoso. E você tá de parabéns aí pelo seu trabalho. Continue trabalhando, ajudando muitas pessoas. Obrigada, que Deus sim. abençoe seu caminho, seu trabalho. E todos os seus sonhos, que eu sei que você tem muitos sonhos ainda para realizar. Tenho, é verdade? com certeza. Tem muito chão ainda, né, Sim, Nina? Glória a Deus por isso. Com certeza, se Deus quiser. Fica com Deus, então, Deus te abençoe. Um abraço aí, tem uma última palavra aí para nós encerrarmos. Obrigada para todos vocês que chegaram até o final aqui, poder me ouvir. E eu espero que poder contribuir, né, com algumas dicas que eu passei aqui. E se precisar também agendar, que queiram agendar essa reunião inicial, que é fazer essa fotografia financeira, é só entrar ali em contato pelo meu Instagram e agendar essa primeira reunião. Como eu falei, não tem custo, para a gente ver qual o caminho a seguir. Legal, Nina. Muito bem. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Nina. Deus abençoe. Um abraço, tá bom? Um abraço para todos. Mulheres, esse foi nosso podcast Elas por Elas. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, aprendi muitas coisas aqui. Tenho muitas coisas ainda para aprender com a Nina. Com certeza eu vou precisar aí de uma ajudinha da Nina, viu, Nina? Ai, que bom, vamos E vou lá. passar o contato da Nina para um monte de gente que eu sei que está precisando de ajuda também. E se você está precisando de uma ajuda aí financeira para os seus negócios ou para a sua vida mesmo na sua casa, que está com dívida, não sabe como como fala, pagar as contas, mas também investir, né? Porque nós falamos sobre investimento e é muito importante hoje pensar nisso. Então, tem aqui uma profissional que pode te ajudar, tá bom? Entre em contato com a Nina, vamos deixar aí, ao final desse vídeo aqui, o Instagram dela, tá bom? Beijo pra vocês, que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana e fica aí ligadinho no nosso podcast. Sempre trazemos pessoas assim como a Nina, mulheres inspiradoras, com histórias inspiradoras, impactantes, com assim lições de vida pra gente, sobre o dia a dia, mas também coisas que nós precisamos aprender para melhorar cada dia mais. Com certeza. Fica com Deus, beijão no coração e até o próximo podcast Elas por Elas. Até mais, tchau, tchau.